acho que um pontapé inicial para a nossa conversa seria um pouco sobre a frente de defesa da democracia que você está articulando, né? Esse trabalho que você está fazendo de ir juntando alguns polos de oposição que não necessariamente fazem parte, digamos assim, dos mesmos agrupamentos, né? E isso vinha sendo uma coisa muito difícil de se costurar aqui no Brasil, né? E eu li ontem, admirado, no jornal, que nesse 1º de maio agora vai ter um encontro virtual e no qual algumas lideranças vão se reunir, né? Então, eu queria que você fizesse uma palavra inicial sobre esse movimento e daí a gente debater um pouco todo esse movimento que você está criando ou ajudando a criar. Nós temos um desafio muito grande no Brasil hoje, porque temos o cruzamento de uma série de crises gravíssimas. Em primeiro plano, claro, a crise sanitária, essa terrível pandemia que está levando milhares de vidas de brasileiros, dizimando esperanças, sonhos de tanta gente, causando angústia e sobrecarga nos sistemas de saúde, profissionais de saúde conduzindo situações dificílimas. Portanto, nós temos que estar mobilizados, em primeiro lugar, para esta dimensão. Porém, em razão dela, se entrecruzam outras tantas contradições, desde temáticas estruturais do Brasil, no que se refere, por exemplo, às obscenas desigualdades sociais e regionais, mas também questões conjunturais. Nós temos essa crise política que ameaça levar o próprio regime democrático, na medida que nós sabemos que o medo, o pânico, são combustíveis para impulsos autoritários. Então, diante da complexidade dessa situação, imagino que não há nenhuma força política hoje que sozinha dê conta desse conjunto de tarefas, desde lutar em defesa de empresas e empregos, proteger a democracia e salvar vidas. Não consigo imaginar que haja alguma força política que dê conta de tantos desafios simultaneamente, o que indica que a união é o caminho mais indicado. Lembrando sempre que as uniões visam ao atingimento de certos objetivos temporários. As uniões são feitas entre diferentes, entre pessoas diferentes, concepções diferentes, e não significam necessariamente alianças eleitorais, mas sim uniões em torno de objetivos maiores. E é isso que eu tenho buscado fazer na prática, chamando de frente ampla, para que nós possamos, nesse momento, ter um conjunto de medidas, por exemplo, votadas no Congresso Nacional, que garantam proteção a empresas, empregos, instrumentos de combate à pandemia. E acho que temos evoluído. Nós temos um distensionamento no campo da esquerda, às vezes tem um conflito mais acirrado daqui e da acolá, mas, de um modo geral, nós temos um distensionamento e a compreensão que nós, da esquerda, devemos, inclusive, convidar outros protagonistas de outras visões políticas. Esse 1º de maio, inclusive, é a prova de que esse caminho vem sendo cada vez mais compreendido como o melhor para que a gente possa preservar o Brasil e preservar os brasileiros. Essa frente está defendendo uma renúncia ou um impeachment? Nós temos essa necessidade desse debate, porque no momento em que nós temos, como de fato temos, configurados crimes de responsabilidade por parte do presidente da República, ou seja, nós temos atos que ele praticou que se situam no artigo 85 da Constituição Federal e na Lei 1079 de 1950, que regula o processo de impeachment. Portanto, a partir daí, não se trata de escolhas, mas sim da aplicação da Constituição e das leis. Então, nós fizemos, por exemplo, o manifesto do campo da esquerda, defendendo, antes mesmo da crise com o ex-ministro Sérgio Moro, que era muito difícil
cogitar da reconstrução do Brasil após a pandemia do coronavírus sob a liderança de alguém que não quer, de fato, governar, que é o Bolsonaro. Então, nós tivemos essa manifestação e agora temos o agravamento da crise política na medida em que o ex-ministro Sérgio Moro apresentou uma série de provas gravíssimas contra o presidente da República. Mas vocês defendem renúncia, impeachment? Tem alguma linha de defesa mais... Na verdade, nesse momento, nós temos um cardápio de possibilidades, porque o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, outro dia, escreveu numa rede social de que o ideal seria a renúncia. Com o nível de apego que Bolsonaro e a sua família, os seus filhos, demonstram ter em relação ao poder, fica difícil imaginar que ele adotasse um gesto de grandeza, de desprendimento, de compreender que ele não reúne as condições individuais e políticas para governar o Brasil. Ora, se ele não adota esse caminho, aí, de fato, as investigações no Supremo e no próprio Congresso devem levar à propositura de um processo de impeachment. Como nós estamos envolvidos em torno da pandemia do coronavírus, é muito difícil nesse momento afirmar o que acontecerá. Mas o certo é que algo deve acontecer, porque é muito difícil imaginar que o Brasil, após o coronavírus, possa continuar a ser governado por uma pessoa antidemocrática e antinacional, antipopular e contra a civilização, contra a ciência, que é o Jair Bolsonaro. O impeachment seria em último caso? O impeachment acaba sendo sempre um instrumento em última análise, é uma espécie de última ratio do sistema jurídico. Primeiro, você tenta fazer com que aquele que se elegeu governe até o fim, segundo regras democráticas. Me parece que não é o intuito do Bolsonaro. Em segundo lugar, você procura fazer com que se formem correntes de bom senso que mostrem que o governo é inviável. Ele não parece ser uma pessoa suscetível a apelos de bom senso. Quando você vai excluindo esses caminhos, acaba que remanescem os instrumentos próprios do direito. Ou seja, concretamente, nesse caso, a investigação no Supremo e a investigação na Câmara dos Deputados. Você acha que o Mourão é mais confiável? Nós temos que defender a Constituição e as leis. No caso do impedimento do presidente da República, pela prática de atos individuais seus, que é o caso, atos que ele praticou, não envolvendo o vice-presidente da República, o caminho constitucional é que o vice assuma. Nessa situação concreta, me parece que o Mourão, embora seja uma pessoa ideologicamente de outro campo político, que não é o meu campo, tenha outra visão de mundo, mas me parece mais equipado, com mais atributos para, segundo as suas concepções de mundo, tentar coordenar alguma coisa no Brasil. Ele, por exemplo, demonstra ter uma capacidade maior de diálogo e acho isso vital num país como o Brasil. É muito difícil levar o país, conduzir o país, como o Bolsonaro enxerga, de conflituosidade e belicismo a todo momento. Então, me parece que, do ponto de vista constitucional e na operação prática no dia a dia, pensando mesmo nas relações federativas, ou seja, a relação do governo federal com os governos estaduais, sem dúvida o Mourão oferece um quadro melhor do que aquele que Bolsonaro oferece. Qual que é a força política dessa frente em termos de legislativo? Vocês já têm números? Não tem esse... Nós não temos, para além do quadro da esquerda, a segurança como as outras forças políticas vão se comportar. Uhum. Nós temos alguns sinais de que essa compreensão acerca dos limites inexoráveis do Bolsonaro é maior do que a esquerda. Isso é um dado objetivo. Ou seja, nós não estamos mais sozinhos na crítica ao Bolsonaro. Veja, por exemplo, no que se refere aos governadores. Inicialmente éramos poucos governadores que tinham uma perspectiva crítica em relação ao Bolsonaro. E hoje a imensa maioria dos governadores não concorda
com a sua conduta administrativa. A mesma coisa imagino e vejo que está acontecendo em nível parlamentar. Cada vez mais outras correntes de opinião veem na prática que o Bolsonaro não deseja governar o Brasil e não sabe governar o Brasil. De modo que a situação hoje é substantivamente melhor no que se refere a essa crítica do que há alguns meses atrás. Exatamente porque, no meio da pandemia do coronavírus, ele resolveu trocar o ministro da Saúde e depois, em seguida, o ministro da Justiça. Isso é uma revelação objetiva de descompromisso com o Brasil. E acho que, na medida que isso se evidencia, mais e mais parlamentares somam a essa visão crítica. Agora, é um processo ainda em curso, bem no início, olhando em termos objetivos, é um processo ainda bem no início, bem incipiente. Então, é difícil hoje cravar números, mas nós podemos enxergar uma tendência, ou seja, a posição da esquerda de isoladamente criticar o Bolsonaro é algo que, felizmente, ficou no passado, ao passo em que outras correntes políticas se somam a essa perspectiva crítica ao Bolsonaro e, portanto, de defesa dos interesses nacionais. Como é que você conseguiu juntar o Lula, o Fernando Henrique e o Ciro? Você é um gênio. É preciso sempre enxergar virtudes em todos, porque são pessoas diferentes. No caso, os três personagens a que você alude, sem dúvida, pessoas com características bem diferentes. Hoje, posições bem diferentes. Na verdade, eles não são tão diferentes. São, mas não são, né? Há um dado curioso. Os três já foram aliados entre si em algum momento da vida brasileira. Por exemplo, quando Fernando Henrique foi candidato ao Senado, em 78, o Lula fez campanha para ele. Então, eles têm uma relação antiga, que antecede até a minha própria existência no mundo. Eu sou bem mais jovem. O Ciro também já foi aliado do Fernando Henrique Cardoso, foi aliado do Lula. Então, eles, como você diz, têm diferenças, mas têm também pontos de aproximação. O que é importante é você ter paciência. E não é um trabalho individual meu. Na verdade, há muitas pessoas hoje que acreditam que esse diálogo é o melhor. Volto a destacar. Não significa dizer que nós vamos repetir alianças eleitorais. Não, não é isso. Mas que é possível caminhar na mesma direção nesse momento trágico e difícil que o Brasil atravessa. Então, nós temos promovido eventos, cartas, reuniões, e esse é o caminho correto. Um pouco parecido com direta já. Certamente. É uma boa simetria. Eu, inclusive, tenho utilizado muito esse exemplo. Em intervenções públicas, eu tenho lembrado, olha, o palanque das diretas é uma boa foto. Quem fez a campanha da anistia lá atrás, a campanha pela Constituinte, a luta pelos direitos dos trabalhadores na Constituinte, e até mais proximamente, lembro o segundo turno da eleição presidencial de 89, em que Lula, Brizola, Mário Covas e Ulisses Guimarães, naquele momento, estavam do mesmo lado, tentando, naquela ocasião, evitar que o ex-presidente Collor fosse o vencedor. Então, nós temos situações em que é natural que as divergências apareçam. Por outro lado, nós temos situações de enorme gravidade, de grande peso histórico, em que você exige grandeza. Grandeza para passar por cima de antipatias, de mágoas, e colocar o interesse geral na frente. E é essa pregação cívica que eu e outros temos feito, e promovendo passos concretos. Daqui um manifesto, dacolá uma carta, depois um evento, para mostrar à sociedade um caminho, porque senão prevalece a desesperança e o desespero. E a desesperança, o desespero, são sentimentos fascistas. As grandes rupturas contra a democracia na história dos povos aconteceram exatamente em ambientes em que não havia pontos de segurança institucional.
Por isso essa participação de grandes líderes agora, no 1º de maio, você ter um clima de diálogo na Câmara envolvendo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no Senado, com o presidente Alcolumbre, são pessoas diferentes, são do DEM, são de outro partido. Mas é muito importante que eu e outros governadores do campo da esquerda possamos conversar com eles. E é isso que tem funcionado até aqui, porque se não for assim, o Bolsonaro vai vencer e os seus impulsos destrutivos irão prevalecer. O Temer não faz parte, não foi chamado ou não quis? O Temer tem algumas dificuldades hoje objetivas, tendo em vista que o processo que o levou à presidência da República é muito recente e um processo muito traumático. Então, às vezes é difícil. Há tempo para tudo. Ele tem participado daqui da colar, eu mesmo participei de um evento recente, já nesse ano, na PUC de São Paulo, em que ele prestou um depoimento em vídeo. Então, quem sabe, mas nesse momento há essa dificuldade objetiva, porque o processo de impeachment é da presidenta Dilma, um injusto processo de impeachment da presidenta Dilma ainda é muito recente. É bonito esse trabalho de convergência que você faz, que vocês estão fazendo, né? Porque é mediação mesmo, né? É pura mediação, né? Essa mediação é a essência da vida, né? Porque nós só podemos conviver compreendendo que as pessoas têm apetites diferentes, têm projetos, têm visões de mundo, têm gostos diferentes. Então, essas mediações que estão presentes na nossa vida cotidiana devem estar presentes também nas grandes decisões das políticas públicas, do rumo das nações. Isso que nos ensina é a história. A história foi feita assim. Se você pegar uma situação como o enfrentamento ao nazismo na Segunda Guerra, você tinha adversários, você tinha lutando do mesmo lado os Estados Unidos e a União Soviética, junto com a Inglaterra, com o Reino Unido. Você pegar na própria Segunda Guerra Mundial, havia uma guerra civil na China. Os japoneses invadiram a China, e os chineses pararam a guerra civil, sob a liderança, no caso, a Longa Marcha, a Guerra Popular Prolongada, do então líder Mao Tse-tung, e eles todos fizeram uma paz interna para enfrentar o imperialismo japonês, que era o inimigo comum naquele momento da Segunda Guerra Mundial. Então, quando nós olhamos processos históricos, você pegar a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, alianças amplas. Quem liderou a Suprema Corte dos Estados Unidos na virada jurisprudencial de 1954, superando a doutrina objetivamente racista dos separados porém iguais, que legitimava racismos, uma jurisprudência na Suprema Corte de praticamente 6 décadas. Quem liderou essa virada foi um justice que tinha uma origem republicana, não foi um democrata, foi um justice Warren que tinha uma origem republicana e liderou a era dos direitos civis na Suprema Corte. Então, se nós olharmos a história de todos os povos, o que fez Mandela na África do Sul, quando sai do cárcere, ele promove uma grande união para destruir o apartheid. Então, nós precisamos sempre nos lembrar disto. E nós vivemos realmente um processo, como mencionei há pouco, de muita dramaticidade no Brasil. Não é pouca coisa a morte de 5 mil brasileiros. Imaginemos todos o que teria o peso de, simultaneamente, 30, 40 aeronaves caindo ao mesmo tempo no Brasil. Quando nós fazemos essa comparação simples, nós lembramos que uma aeronave caindo já causa uma justa comoção. Um acidente aéreo já desespera pessoas por semanas. É como se, nesse momento, na vida brasileira, 40 grandes aviões tivessem caído. Não, mas então, é realmente um processo... né? 40 vezes 10, né? É o que dizem, né? Sim, ainda tem, claro, o fator da subnotificação, sim, que está aparecendo de outro modo. A subnotificação aparece na crise
dos sistemas funerários municipais, que nós estamos vendo já em várias cidades brasileiras. De algum modo, a estatística será corrigida ao longo do tempo. Nós temos hoje pistas, indícios, mas quando terminarmos tudo isso, se Deus quiser, no tempo curto, nós teremos a dimensão ainda, você tem razão, uma dimensão ainda pior desse momento triste que o Brasil atravessa. Então, eu só vou encerrar o assunto anterior e a gente entra no coronavírus, que seria a segunda parte da entrevista, tá? Ok. No assunto anterior, porque assim, o segundo turno da eleição foi, como dizem em inglês, tricky, né? E justamente ninguém conseguiu se unir, né? Eu creio que, em razão da... Para costurar. Eu não sei onde você... eu acho que, em razão de que os fatos eram muito recentes ali. Ali era muito difícil, porque você vinha do processo de impeachment, o governo do Temer com muita dificuldade, houve a condenação, a meu ver, injusta do ex-presidente Lula, a sua prisão no meio do processo eleitoral, a expectativa de que sairia um habeas corpus, ele poderia ou não concorrer, a substituição pelo Haddad. Isso foi mal resolvido no diálogo com o Ciro, naquele momento, tudo muito atropelado, de modo que o segundo turno é a expressão da confusão daquele momento. Realmente, a gente tem que ter como um anti-exemplo, eu diria, um exemplo do que não deve ser feito, porque não é pouca coisa perder para o Bolsonaro. É muito difícil perder para o Bolsonaro. Infelizmente, nós perdemos. Bom, esse assunto acho que eu estou satisfeito ou insatisfeito, né? Vamos dizer assim. Sobretudo insatisfeito. As mudanças são feitas a partir de grandes insatisfações e indignações. E é para ficar insatisfeito mesmo, porque é uma situação realmente desafiadora. Como, na tua visão, o Brasil está tratando a pandemia e como o Maranhão está tratando a pandemia? Nós tivemos um grande acerto em relação à pandemia do coronavírus e nós devemos isso aos outros países. O grande acerto foi termos adotado medidas de distanciamento social antes de outros países. Se não tivéssemos adotado, hoje o quadro seria totalmente inviável. Ou seja, o já famoso achatamento da curva, efetivamente ocorreu. E isso permitiu que, com todas as dificuldades, as redes estaduais de saúde, em alguns casos redes municipais, também se preparassem. Lamentavelmente, não houve isto na dimensão necessária na esfera federal, que deveria ter, por exemplo, coordenado o abastecimento de insumos fundamentais, como respiradores, para os hospitais. O fato de termos as medidas preventivas, portanto, permitiram que chegássemos até aqui. Mas, infelizmente, nós não chegamos ainda ao chamado platô, aquele período em que, mesmo com indicadores altos, nós temos uma estabilização. Muito ao contrário, tanto em nível nacional quanto no Maranhão, nós continuamos a trajetória de ascensão. Nós temos feito um esforço de combater a subnotificação, realizando testes para que possamos compreender melhor os indicadores. Outros estados têm feito isso e nós temos visto dia a dia o crescimento de casos confirmados e também, lamentavelmente, de perda de vidas humanas. Então, nós temos agora, no mês de maio, a expectativa ainda da continuidade do crescimento de casos. Por isso que, no meu caso, no caso do Maranhão, eu sigo o processo de ampliação de leitos. Todos os dias, todas as semanas, nós temos entrega de mais leitos. Nesta semana, nós estamos incorporando em São Luís, que é o epicentro da crise sanitária no Maranhão, mais 20 leitos de UTI. Semana que vem eu vou incorporar mais 130 leitos, na próxima semana. Tem outras obras para entregar. Mandei fazer um hospital de campanha com mais 200 leitos.
Esse processo se dá também em outras regiões do Maranhão, de acordo com os indicadores epidemiológicos, de modo que estamos fazendo o máximo para vencer essa situação. Ecos de Manaus não chegam aí. Nós não temos ainda uma situação similar à de Manaus e estamos lutando exatamente para que não cheguemos a tanto. Nós temos hoje indicadores crescentes, mas não temos indicadores como aqueles que estamos verificando lá. E quero aproveitar a tua pergunta para registrar a minha profunda solidariedade ao povo amazonense, uma vez que, além de dividirmos a Amazônia brasileira, tenho também minha origem familiar no estado do Amazonas. Então, quero registrar minha solidariedade diante da situação limite, da situação trágica que nós estamos ali assistindo. Conta como foi a história da compra dos respiradores, como você fez eles chegarem até o teu estado? Essa é uma história que nasce do aprendizado de perdas, aprendizado derivado de derrotas. Nós passamos por várias tentativas até conseguir receber essa primeira remessa de respiradores. Quando eu vi o tamanho da crise, quando o coronavírus chegou ao Brasil, ali logo após o Carnaval houve a identificação disso, procurei correr, iniciei imediatamente obras, ampliação de hospitais, enfim, e um belo dia veio a informação da Secretaria de Estado da Saúde. Muito bem, governador, temos leitos, vamos atrás dos profissionais, estamos reformando prédios, precisa dos respiradores. Muito bem, onde é que vende? Vende aqui, vamos comprar. Compramos, mas quando houve a consumação da transação... Da onde? Santa Catarina. Santa Catarina. E aí, quando nós consumamos a operação, houve uma requisição do governo federal. Ou seja, o governo federal atravessou a nossa compra, e não só do Maranhão, também de alguns outros estados, e disse que nós não receberíamos mais. O que mostra a descoordenação dos esforços de combate ao coronavírus. Aí, muito bem, não tem mais no mercado brasileiro. Onde é que vende? Na China. Aí nós fizemos uma união, um pool dos estados do Nordeste, reunidos no consórcio Nordeste, fizemos uma compra de, acho que 800 respiradores na China. Quando chegou no meio da operação, uma empresa sediada nos Estados Unidos nos informou que não faria a entrega, que havia tido um problema com a carga. Aí nós fizemos uma terceira e uma quarta tentativa. Então, nós já estávamos a essas alturas numa situação em que nós identificamos que o mercado nacional estava inviável, que havia dificuldades na Europa e nos Estados Unidos, naquele momento. Então, nós usamos alguns contatos políticos meus, e também utilizamos a estrutura de duas grandes empresas que atuam no Maranhão, que mantêm escritórios na China, e pedi ajuda a eles. E já avisei, olha, nós estamos atravessando várias dificuldades. E aí, mediante esses diálogos, nós identificamos que precisávamos de um caminho seguro. E o caminho seguro acabou sendo, felizmente, essa rota pela Etiópia. Então, da China para a Etiópia, da Etiópia para São Paulo para o Maranhão, praticamente um voo monitorado por mim pessoalmente, por horas a fio, depois eu conto os detalhes, mas se Deus quiser, essa semana nós vamos receber mais respiradores, porque é impossível montar leitos de UTI sem respirador. E nós tivemos essa dificuldade e esse caminho acabou sendo a solução, porque não houve nenhum obstáculo, nenhum embaraço. Depois a Receita Federal inventou um processo de modo inusitado. Essas coisas, desse ethos persecutório por parte do governo federal. Um processo que não tem pé nem cabeça. Aliás, todos os dias agora tem processo sem pé nem cabeça sobre mim. E eu fico impressionado, porque eu tenho 30 anos de formação jurídica, fui juiz federal 12 anos e, portanto, procuro sempre agir de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Esse processo da Receita Federal é uma das coisas mais descabidas que eu já vi na minha vida, não vai dar em rigorosamente nada e se prestou apenas a ser instrumento dessa baixa luta política intimidatória
mas que certamente não altera a minha determinação de defender o meu Estado e defender as minhas posições políticas. Na verdade, é como se houvesse uma ameaça do direito à oposição. Ora, se não existe o direito à oposição, se ser de oposição significa ser perseguido, não existe democracia. Então, eu defendo, sim, o meu direito de contestar aquilo que está errado por parte do governo federal, porque eu defendo a democracia. Conta algum detalhe, tipo série da Netflix, sobre como esses respiradores aconteceram. Algum? O que eu diria que foi o principal foi essa visão de rota alternativa e o modo como nós fizemos em São Paulo o rápido transporte para evitar algum tipo de requisição do próprio governo federal, que foi isso que ensejou talvez o processo, essa tentativa de processo da Receita Federal. De modo que o que eu acho assim mais, e eu sou grato à minha equipe, o que eu acho mais notável foi essa noção da cooperação, ou seja, não era o governo do Maranhão sozinho, e essa noção de buscar caminhos alternativos. Vocês fizeram na surdina, teve que fazer na surdina? Eu diria fazer com velocidade, porque surdina pode parecer algo subrepetício, talvez ilegal, mas fazer com velocidade, com presteza, com eficiência, eu diria. E quantas pessoas envolveu a logística? Quantas pessoas envolveu a logística? Do governo, 5 pessoas. 5 pessoas do governo e mais 5 ou 6 pessoas dessas empresas que nos ajudaram, 10 pessoas ao todo, desde a saída da China, porque nós tínhamos pessoas na fábrica, pessoas acompanharam o transporte, chegando no avião, chegando na Etiópia, chegando em São Paulo, embarcando no avião, o avião chegando no Maranhão, recebendo a carga, botando no caminhão, até que 2 horas da manhã os primeiros respiradores foram instalados. Uau. Então, ao todo, 36 horas, mais ou menos. O preço foi bom? O preço foi aquele possível no mercado em que a lei da oferta e da procura tem sido tão perversa, né? Uhum. Então, respiradores que no início seriam comprados por R$30 mil, hoje estão sendo comprados por R$180 mil. Há casos até que os preços multiplicaram por 8, 10 vezes. Essa compra mesmo que nós fizemos agora de uma empresa inglesa, em euros, fizemos hoje no Consórcio Nordeste, são respiradores com mais tecnologia do que outros que nós compramos, mas um preço bastante alto. Agora, alto mesmo é o preço da perda de vidas humanas. Então, nós estamos sempre pesquisando, mas lamentamos que a escassez de oferta acabe levando a preços indesejáveis. Mas são compras inadiáveis, então estamos comprando. Para encerrar aqui, governador, para não tomar mais da tua energia, né? O que é ser comunista hoje? Lutar contra as desigualdades. Acho que esse é o principal aspecto, porque creio que a sociedade se divide ideologicamente do modo como você lida com essa dimensão e suas consequências. O Norberto Bobbio escreveu sobre isso, que é um grande pensador italiano, socialista, centro-esquerda, de grande importância. E ele procurava traços distintivos entre o discurso da esquerda e da direita. É claro que ele não via, como eu também não vejo, antinomias, extremismos, procurava fazer mediações, mas, sobretudo, o que distingue, o que singulariza a minha visão de mundo é que diferenças, sim. É claro que nós temos diferenças de atitudes, diferenças de vocações, de talentos, e essas diferenças colorem o mundo, dão graça ao mundo, fazem com que viver seja melhor. Mas as desigualdades não. As desigualdades significam exatamente esmagamento de possibilidades humanas, talentos que se perdem. Então, acho que o principal traço distintivo é esse, que está na etimologia da palavra, uma palavra tão estigmatizada e que, ao mesmo tempo, só remete a coisas belas.
comunhão, A comunidade. China não é uma ditadura comunista? Não tem nada a ver. Certamente é inaplicável os parâmetros civilizacionais da China ao Brasil. Eu não cogito disso. É outra nação, outra história, outra cultura, outro modo de vida. Eles não são afeitos aos cânones da democracia grega, do liberalismo político. Eles têm a sua própria história. Essa ideia de importação ou exportação de modelos é uma ideia autoritária. Eu sempre digo que as ideias estrangeiras, para serem aplicadas ao nosso país, têm que passar por uma espécie de alfândega epistemológica, ou seja, não é possível aplicá-las de modo automático. É preciso que nós tenhamos, novamente a palavra mágica, mediações. Então, eu não preconizo modelo chinês no Brasil. É a vida brasileira, tal como ela é, com pluralismo político, mas porém com mais justiça social. Alguma consideração sobre... Porque, assim, o Maranhão... E eu prometo, eu estou finalizando mesmo, tá? É essa e mais duas perguntinhas. O Maranhão é tão associado a uma oligarquia que reinou por tanto tempo. Eu acho que você já deve ter respondido a isso umas 1000 vezes, eu imagino, né? Mas, assim, em poucas palavras, o que dá para você falar sobre isso, assim? Ampliação de serviços públicos e de direitos. O Maranhão continua a ser um estado muito pobre, com indicadores sociais desafiadores, depois de 5 anos de governo, mas posso sempre fazer comparações. Qualquer que seja a política pública que seja objeto de mensuração, nós temos hoje resultados melhores do que tínhamos há 5 anos atrás no que se refere às políticas estaduais. Então, escolas de tempo integral, hoje existem no Maranhão, antes não havia, mais hospitais, ampliamos leitos de UTI antes da crise do coronavírus em mais de 40%, vagas em universidades públicas em 50%, rede de segurança alimentar, nós tínhamos 6 restaurantes populares, hoje temos 50 restaurantes populares, a maior rede do país. Teve em Pedrinhas, Ampliamos o número... Em Pedrinhas, vocês fizeram alguma coisa? Fizemos um processo que fez com que, no ano passado, o sistema penitenciário que mais aumentou a quantidade de presos estudando e trabalhando foi o do Maranhão, e conseguimos, com isso, reverter uma situação muito difícil que havia lá, com impactos na segurança pública. Reduzimos as taxas de homicídio em todo o estado, ampliamos o número de policiais. Enfim, decorridos 5 anos de governo, apesar de ser um período realmente muito difícil que eu peguei, marcado por muitos problemas nacionais, mas nós temos um Maranhão que oferta mais serviços públicos do que oferecia antes. E cito apenas um exemplo. Quando eu assumi o governo, não havia nenhum leito de UTI na rede estadual fora da capital. Nenhum. O Maranhão tem 217 cidades, é do tamanho da Itália, 7 milhões de pessoas. Então, por isso, dá para mensurar a importância de todos os investimentos que nós fizemos nesse período, não obstante tenha sido um período de aguda recessão e crise nas finanças públicas em nível nacional. Você já sabe o que você vai fazer em termos de futuro político? Você? Ainda não, porque hoje é muito difícil pensar nisto, porque nós temos desafios e eu sou muito organizado na minha ação política, na minha vida. Então, eu sempre procuro viver segundo aquela máxima cristã do livro do Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do céu. Ou, como eu gosto de dizer, a cada dia com sua agonia. Então, do 2022 já era longe, agora está mais longe ainda. O desafio é preservar o calendário eleitoral, chegar até lá, com a democracia de pé, e com certeza eu estarei lutando para que o Brasil encontre um governo melhor. Posso ser candidato a isso ou aquilo, certamente serei candidato, porque fui juiz e tinha um cargo vitalício, podia permanecer nele por praticamente 50 anos, porque eu ingressei na magistratura federal por concurso público, claro, com 25 anos de idade, então eu teria
a estas alturas 27 anos de magistratura. Então, se eu deixei de ser juiz federal porque quis, porque optei, é porque acredito na importância da política. Então, certamente vou disputar alguma eleição em 2022. Agora, qual será? Vamos esperar o momento próprio. Última pergunta. Politicamente, você se define como? Eu sou socialista, defendo a primazia da luta pela igualdade de oportunidades, pela justiça social, me situo no plano da esquerda política, com muita convicção, mas sou, obviamente, profundamente democrático, no sentido de reconhecer que todos podem ajudar. Todos podem, desde que girem em torno dos cânones democráticos, ou seja, tenham um compromisso com a Constituição e com as leis. Então, eu dialogo com segmentos políticos diferentes e fazemos isso no Maranhão. Foi isso que permitiu que eu vencesse 2 eleições em primeiro turno, no caso, com muitos partidos me apoiando. E hoje governam comigo. No nosso governo, nós temos secretários de Estado filiados ao DEM e nós temos secretários de Estado filiados ao PT. Mostra que é possível, sim, ter mediações para garantir bons resultados.